Boa tarde a todos. Eu me chamo Samanta Larissa Martins, juíza da Terceira Câmara Criminal de Sapiranga. Estamos diante do processo número 1657 de 2021. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul promovendo em face de Boris Skalovski. O caso envolve uma violência doméstica de natureza grave praticada pelo réu em face de sua ex-companheira. Fato registrado na comarca de Sapiranga, onde Boris Skalovski foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 10º do mesmo artigo, pelo primeiro e segundo fato, e artigo 147, pelos terceiro e quarto fato, nos termos da Lei nº 11.340 de 2006. Apesar da celeridade do processo penal, todos os direitos constitucionais do acusado foram plenamente respeitados. Temos aqui o Sr. Boris Skalovski e seu advogado de defesa, Marina Miniski Pereira. E a acusação, o Ministério Público, representado por Luna Amiento, hoje, dia 8 de julho de 2021. Vamos começar a audiência confirmando a presença da testemunha. Por favor, o senhor Carlos Luiz Schuch está presente? Presente. A vítima, senhora Tiana Silva, está presente? Presente, Excelência. O réu, Boris Skalovski, está presente? Excelência. Pronto, todos estão presentes, podemos dar início à audiência. Irei confirmar os dados da vítima Tiana. Seu nome é Tiana Silva, seu RG 58 69 59 21 445, nacionalidade brasileira, solteira, profissão dona de casa, nasceu em 15 de 4 de 1989, natural de Caçapava do Sul, filha de Marenê Silva e Júlio Petrich, residência na Rua Colina 214, bairro Astral, Sapiranga? Dados corretos, Excelência. Bom, com a palavra, o Ministério Público para as suas perguntas. Senhora Tiana, tudo bem? Tudo bem, na medida do possível. Uhum. Como vocês se conheceram, senhora Tiana? Nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum, o aniversariante, há mais ou menos 2 anos atrás. Uhum. E quanto tempo a senhora e o réu conviveram juntos? Depois da festa de aniversário do nosso amigo, começamos a conversar por telefone. Ele me parecia ser uma pessoa encantável. Ficamos juntos cerca de 1 ano. Uhum. E a partir de quando o réu mostrou-se agressivo? Se recorda? Sim, estávamos juntos cerca de 6 meses, quando tudo começou. As idas em festas, passeios no parque, até em festas de aniversários da família. Tudo era motivo de ciúmes para brigar. Uhum. A senhora convivia com medo do senhor Boris? Sim, as brigas e agressões começaram há cerca de 6 meses juntos. A partir daí, eu não tive mais paz. Eram brigas constantes, ciúmes, até de eu ir à padaria comprar pão. Ameaças de que eu não podia deixá-lo. Até que depois de 10 meses juntos, eu tive coragem e o deixei. Uhum. No dia 4 de abril, por que ele discutiu com a senhora? Ele apareceu na minha casa do nada, estava bêbado e muito agressivo. Me empurrava e falava que eu não podia largar ele. Disse que se eu não era dele, não serei de mais ninguém. Eu pedi para ele se afastar, que não tínhamos mais nada. E ele começou a falar que eu tinha outro, me chamou de vagabunda e disse que ele não ia deixar assim. Uhum. Então a senhora vivia sob ameaças constantes? Sim, eu nunca tive outro. Mas ele acha que porque não aceito mais estar com ele e apanhar dele, eu tenho que estar com outro. 6 meses para cá, ele se tornou agressivo e me ameaçou constantemente, alegando que eu tinha outro, que eu era puta por andar com roupas que ele achava curta e desde então vivo com medo. Uhum. Já fui agredida antes das vezes denunciadas, senhora Tiana, quando ele te agrediu pela primeira vez. Sim, foi uma vez logo no início. Ele pediu desculpa e perdoei. Achei que tinha sido errada ao discutir com ele. E achei ser culpa minha ter levado um soco dele. Pois ele se ajoelhou, pediu perdão e disse que não era assim, que amava
e que eu tinha causado a agressão. Uhum. E a senhora ainda está com hematomas? Sim, os Então, hematomas estão bem aparentes aqui. sim, sim. E por quanto tempo e por qual motivo aconteciam essas agressões? As agressões aconteceram por vários motivos: ciúmes, alcoolismo, imaginações criadas por ele. Uma vez me agrediu porque o time dele perdeu. Disse que eu era pé frio. Nessa ocasião, disse que eu não crescia na vida, pois tinha uma mulher inútil ao lado dele, que só queria se exibir que nem uma vagabunda para os amigos dele. Uhum. Então, a maior parte das agressões aconteciam por um motivo torpe e fútil. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada, senhora Tiana. Bom, agora com a palavra, o advogado de defesa para as suas perguntas. Boa tarde, senhora Tiana. Como era a relação do réu com a sua família? Eu não tinha uma convivência muito sadia com a família. Por isso, ele tinha quase contato com eles, mas quando tinha, agia sem esboçar seu lado agressivo. Na sua opinião, o que deixava ele com mais ciúmes ao ponto de ameaçar a senhora? Tu acha que tinha alguma relação? O medo de ser traída e a falta de confiança. Tudo isso gerava imaginações falsas na cabeça dele. E por que eu perceber que o réu estava se tornando cada vez mais agressivo? Por que ele não te afastou dele se ele era tão agressivo como a senhora? Como referi anteriormente, eu não tinha proximidade da minha família. E meu pai era muito rígido e tinha também traços de agressividade. Não havia para quem recorrer, e por isso aguentei por tanto tempo. Era difícil para mim falar com pessoas de fora, com ciúmes e agressividade dele. Então, tu acha que nunca provocou ele? Tu acha que alguma vez chegou a provocar? Não, eu sequer conversava com outras pessoas, por medo do ciúme excessivo dele. Se de fato você cita, né, então, que ele lhe agrediu. Tu acha alguma vez alguém já presenciou para que possa testemunhar? Alguém já viu ele atirar? Os vizinhos já presenciaram algumas brigas e empurrões. Até que um dia um vizinho chamou a polícia por causa da nossa discussão. Nesse dia, quando passaram com a viatura para ver a situação, eu já havia sido agredida e ele já havia ido embora. E no dia em questão, em que a senhora foi agredida, tu se encontrava sozinha? Não haveria ninguém nessa outra localidade, sim, se fosse o vizinho? Sim, em todas as vezes que registrei, no dia 4, ele me acordou e a vizinhança viu, pois era cedo da manhã. Eu estava sozinha e acredito que a situação me deixou mais indefesa. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Chamo a testemunha de acusação, Carlos Luiz Schuch. Bom, eu irei confirmar os dados da testemunha de acusação. Seu nome é Carlos Luiz Schuch, sua RG 90 68 75 14 67, nacionalidade brasileiro, solteiro, profissão policial militar da Brigada de Sapiranga, nasceu em 25 de 4 de 1985, natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, filho de Maria Dias e João Dias, residência na Rua Jader Muricy Teixeira, 433, bairro Floresta? Confirmo, excelência. Senhor Carlos, o senhor é amigo ou inimigo do réu? Tem interesse na causa? Não sou amigo nem inimigo do réu e não tenho interesse na causa, excelência. Então, neste momento, eu estarei tomando o compromisso do senhor de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado, sob a pena de incorrer no crime de falso testemunho, ok? Eu juro não faltar com a verdade, excelência. Bom, com a palavra, o Ministério Público para suas perguntas. Senhor Carlos, relate o que aconteceu no dia, de fato. Bom, a vítima, Tiana, ela procurou a Polícia Militar da comarca de Sapiranga, né, no dia 5 de maio de 2021, onde ela nos contou os relatos, né, que abarcam a sua denúncia, tá? Onde se desenvolve esse relato a partir de 4 fatos, na verdade, e eu vou explanando eles, então, um a um, tá? O primeiro fato
ele ocorre no dia 4 de abril de 2021, por volta das 7h40 da manhã, né, na rua Carlos de Macedo, número 137, na comarca de Sapiranga, onde o denunciado, o Boris, ele acaba ofendendo a integridade corporal da Tiana, né, sua ex-companheira, e, por conseguinte, ele acaba, então, causando lesões graves na vítima. Na ocasião em tela, e durante uma discussão com sua ex-companheira, o denunciado ele acaba atirando a Tiana contra um sofá, que faz com que ela caia no chão e machuque sua cabeça. Tá? Cabe dizer também que ocorreram lesões graves durante esse ato, e elas estão todas descritas no auto de exame de corpo de delito. Tá? O segundo fato, ele ocorre nas mesmas circunstâncias de tempo e local que eu descrevi anteriormente, e foi logo após o primeiro fato, onde o Boris, durante a discussão com a sua ex-companheira, dessa vez por motivo de ciúme, né, ele acaba pegando, então, a vítima pelos cabelos e desferindo socos na sua cabeça. O ato contínuo, enquanto a vítima ainda tentava se levantar, ele arrasta de joelhos pelo chão, o que acarreta em lesões graves, que também estão descritas no auto de exame de corpo de delito. Tá? As lesões que foram praticadas pelo denunciado contra sua ex-companheira acabaram, na verdade, resultando em perigo de vida, né? Eis que poderiam resultar em hematoma intracraniano e até mesmo o óbito. Seguindo, então, o terceiro fato que abarca a denúncia, ele também se desenrola sobre as mesmas circunstâncias de tempo e local, e também ocorre após o segundo fato que eu acabei de narrar. Né? No terceiro fato, o Boris, então, com vontade livre e consciente, ele acaba ameaçando a Tiana, tá? Prometendo-lhe causar mal e injusto, e grave na medida em que, séria e idoneamente, com o intuito de incutir medo e intimidar, ele externa, então, a vontade de matá-la. Tá? Na ocasião em tela, logo depois dos primeiros e segundo fatos, o denunciado, na posse de uma arma branca, que é uma faca, ele afirma, então, para a vítima que iria matá-la. E o quarto fato, por fim, este em horário não suficientemente esclarecido, mas algo das horas do dia de abril de 2021 e 18 horas do dia em local também não informado nos autos, o Boris, com vontade livre e consciente, ameaça sua ex-companheira, né, prometendo-lhe causar mal injusto e grave na medida com o intuito de incutir medo, intimidar, e externou a vontade tal. Na mesma oportunidade, o denunciado ele liga para o telefone da vítima, proferindo ameaças contra ela, afirmando que era para ela tirar a queixa, senão ela sabe o que iria acontecer com ela, e salientando ainda que não há conversa e que não estava brincando. Diante da cena em tela, então, a Tiana encorajou-se, né, e procurou delegar a comarca, tratando, então, todos os fatos, reabrindo a denúncia que estamos a prosseguir. Muito obrigada. Não tem as perguntas. Com a palavra, o advogado de defesa para suas perguntas. A vítima chegou a rolar alguma testemunha durante o boletim de ocorrência? Chegou a estar, por exemplo... Negativo, doutor. Nenhuma testemunha fora arrolada, né, durante a lavratura, então, no boletim de ocorrência. Na situação em que ela... Positivo. Quando ela foi, então, realizar o seu boletim de ocorrência, ela estava sendo acompanhada por sua genitora, né, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da comarca aqui de Sapiranga. Só um minuto, senhor Marino. Então... O senhor, por gentileza, pode repetir a última pergunta que falhou aqui, eu não consegui ouvir? Com certeza, excelência. Alguém estava acompanhando a vítima na delegacia no dia do lavramento? Positivo, doutor. A vítima foi acompanhada pela sua genitora na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da comarca de Sapiranga.
Após a denúncia, vocês foram até a vizinhança, então, recolheram depoimentos vizinhos, já que havia, né, foi lavrado o boletim de ocorrência? Positivo, doutor. Então, realizada a denúncia, né, iniciou-se os trâmites de estilo que abarcam, né, entre outras providências, o recolhimento dos depoimentos dos vizinhos, tá? A Briane encontrou o réu dia 4 no local do crime ou foi próximo do local? E quando se efetuou, então, né, esse encontro, se pegou algum... A Brigada Militar, durante ela acabou por localizar o réu em um bar da região, do Bar do Araújo, que tem sede na Avenida das Hortênsias, tá? E nesse mesmo sentido, então, cumpre a gente grifar que este bar é próximo ao local do crime, que disse é a residência do réu. No dia do fato, tinha algum homem ou mulher com a vítima na hora que a viatura chegou na chamada, né, na casa, então? Negativo, doutor. Inclusive, isso chamou a atenção da guarnição, que chegou ao local do suposto delito, né, onde a vítima já estava aos prantos, já do lado de fora da residência, e ninguém a estava acompanhando. Tá? Muito obrigado. Mais perguntas? Não entendi, senhor Marino. Muito obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. Bom, agradeço o testemunho do senhor Carlos. Por hora, está dispensado, mas peço que permaneça na audiência para eventuais novas perguntas. Vamos passar para o interrogatório do acusado. Inicialmente, eu vou ler a denúncia para que possa ter total conhecimento do seu inteiro teor. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da promotora de justiça, que é a presente, subscreve no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal de 88, com o fulcro policial registrado número 1657 de 2021, vem a digna presença de Vossa Excelência oferecer denúncia em face de Boris Skalovski, pelas seguintes motivações fáticas e jurídicas que passo a expor. Narra a peça informativa anexa que a vítima, Tiana Silva, procurou a Polícia Militar de Sapiranga no dia 5 de maio de 2021, contando-nos os relatos sobre a sua denúncia, onde se desenvolve a partir de 4 fatos, que são esses. Primeiro fato, no dia 4 de 4 de 2021, por volta das 7 horas e 40 minutos da manhã, na rua Carlos de Macedo, número 137, Sapiranga, onde nessa cidade o denunciado Boris Skalovski ofendeu a integridade corporal da vítima Tiana Silva, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões graves na vítima. E na ocasião, durante uma discussão com sua ex-companheira, o denunciado atirou Tiana Silva contra um sofá, fazendo-a cair no chão e machucar a cabeça, causando-lhe lesões graves descritas no auto do exame do corpo de delito. O segundo fato ocorre nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos. Logo após o primeiro fato, o denunciado Boris Skalovski, durante uma discussão com a sua ex-companheira por motivo de ciúmes, pegou a vítima pelos cabelos e desferiu socos na cabeça dela, ato contínuo enquanto a vítima tentava se levantar. O denunciado arrastou-a de joelhos pelo chão, causando-lhe as lesões graves descritas no auto do exame do corpo de delito. As lesões praticadas pelo denunciado contra sua ex-companheira resultaram em perigo de vida, eis que podem resultar em hematoma intracraniano e óbito. O terceiro fato ocorre nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, logo após o segundo fato. O denunciado Boris Skalovski, com vontade livre e consciente, ameaçou a sua ex-companheira Tiana Silva, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, na medida em que séria e idoneamente, com o intuito de incutir medo e intimidar, externou a vontade de matá-lo. Na ocasião, logo depois do primeiro e segundo fato, o denunciado, na posse de uma faca, afirmou para a vítima que iria matá-la. Quarto fato. Em horário não suficientemente esclarecido, mas entre as 10 horas da manhã do dia 11 de abril de 2021 e as 18 horas do dia 21 de abril de 2021, em local não informado nos autos, o denunciado Boris Skalovski, com vontade livre e consciente, ameaçou sua ex-companheira Tiana Silva, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, na medida em que séria e idoneamente, com o intuito de incutir medo e intimidar,
Ele externou a vontade de matá-la. Na oportunidade, o denunciado ligou para o telefone da vítima, proferindo ameaças contra a mesma e afirmando que era para ela, abre aspas, tirar a queixa, senão ela sabe o que iria acontecer. Fecha aspas, salientando ainda que não há conversa e que não estava brincando. Diante disto, Tiana encorajou-se e procurou a delegacia de polícia de Sapiranga, relatando todos os fatos narrados acima e abrindo a denúncia que aqui estamos a prosseguir. A materialidade se encontra devidamente comprovada, considerando o autoexame do corpo de delito, pelo boletim de ocorrência e pela prova testemunhal, que analisados em conjunto, oferecem suporte para poder concluir a sua ocorrência. Bom, eu devo advertir o senhor que a Constituição garante o direito de permanecer em silêncio. O senhor não é obrigado a responder as perguntas e mesmo seu silêncio não seja tomado em seu prejuízo. É um direito que o senhor tem. Eu informo e advirto o senhor também que, apesar do seu direito de silêncio, o interrogatório, além de ser prova nos autos, ele também é uma oportunidade para que o senhor possa estar exercendo a sua defesa pessoal e apresentar as suas versões dos fatos, ok? Irei confirmar os dados do senhor. Seu nome é Boris Skalovski, seu RG 7066 92 15 42, nacionalidade brasileiro, solteiro, profissão farmacêutico, nasceu em 30 de 12 de 1995, natural de Campo Bom, Rio Grande do Sul, filho de Indra Maria Guzmão e Richard Skalovski, residência na rua Galzer Neto, número 289, bairro Alto Paulista? Não escutei, senhor. Correto, confirma. Bom, senhor Boris, o senhor já foi processado alguma vez? Se sim, qual foi o delito? Sim, excelência. Já fui sentenciado por furto e homicídio simples. Furto e homicídio simples, é isso? Isso. Ok, agora eu dou a palavra para o Ministério Público iniciar o seu interrogatório. Por que o senhor foi procurar a senhora Tiana no dia 4 de abril? Eu procurei a Tiana, pois queria me reconciliar. Eu não queria. Daí, nesse dia, ela disse que estaria em mim, e eu disse que sabia que ela estava com outro. Mas, mim, disse que eu não sabia, que eu não era, eu fiquei irritado com aquilo, mas sigo amando ela. Senhor Boris, eu não consegui escutar a sua resposta. Senhor, por favor, pode repetir? Eu acho que a sua internet está bem instável, mas pode repetir, por favor, a resposta? Excelência. Eu fui procurar a Tiana, desculpa, pois queria me reconciliar. Eu amo essa mulher. Cheguei lá e comecei a conversar com ela. Mas ela não queria me ouvir e disse que não me queria mais. O tempo eu já duvido que ela possa estar com outro. Daí, nesse dia, ela disse que estaria melhor sem mim. E eu disse que sabia que ela já estava com outro. Ela, em seguida, me empurrou e disse que eu não sabia de nada. E, em seguida, disse que ia me mostrar que eu não era homem de verdade. E eu fiquei irritado com aquilo, mas sigo a... Senhor Boris, o senhor costuma ameaçar pessoas com facas ou utiliza outros tipos de arma? Protesto, excelência, está tentando induzir a minha testemunha. Protesto aceito, favor, retirar dos autos. Prossiga. Tudo bem. Eu vou mudar, então, a forma de perguntar. O senhor tenta tirar a vida de mulheres com facas ou outros tipos de armas? Em silêncio. Protesto. Ela está tentando induzir o réu. Protesto negado, responda o réu, se quiser. Não tento tirar a vida de mulheres. Eu amo essa mulher. Eu nunca bati em mulheres. Se querem me acusar, podem me acusar, mas não tem nenhuma prova que eu matei alguém com alguma arma e nem de que eu tenha alguma arma. Isso aqui nada mais é que um circo e vocês estão jogando verde para colher maduro. Criminosos são vocês que ao mentir sobre mim.
Sr. Boris, pode repetir a sua resposta? Não consegui escutar. Sim, Excelência. Não tento tirar a vida de mulher nenhuma. E amo essa mulher. Eu nunca bati em mulheres que querem me acusar, mas não tem nenhuma prova de que eu matei alguém com alguma arma e nem que eu tenha alguma arma. Isso aqui nada mais é do que um circo e vocês estão jogando verde para colher maduro. Criminosos são vocês ao mentir sobre a minha pessoa. Sr. Boris, por favor, se acalme. Se o senhor insistir nessas alegações injúrias para com o tribunal, eu terei de lhe enquadrar no artigo 331 do Código Penal por desacato à autoridade. Ministério Público, por favor, prossiga. Entre as 10 horas do dia 11 de abril de 2021 e as 18 horas do dia 21 de abril de 2021, o senhor pode me explicar o que significa, conforme as suas ameaças ao telefone para a senhora Tiana, abre aspas, tirar a queixa, senão ela sabe o que ia acontecer com ela, fecha aspas. O que iria acontecer com ela, senhor Boris? Essa mulher tá fazendo eu ficar com fama de corno no bairro. Eu não podia deixar essa aí sair falando de mim e me difamando. Só falei para ela parar, nunca tocaria nela. E conforme narrado, conforme o segundo fato, pegou a vítima pelos cabelos e desferiu socos na cabeça dela. Ato contínuo, enquanto a vítima tentava se levantar. O denunciado arrastou-a de joelhos pelo chão, causando-lhe lesões graves. Por qual razão? O que leva um ser humano que diz amar a agir com tanta agressividade? Ela gritou comigo, fiquei irritado. Falou que eu não era homem e eu assumo, perdi a cabeça e a empurrei. Mas ela estava a me trair, queria que eu fizesse o quê? Ela precisava me respeitar, ela é minha. Obrigada. Não tenho mais perguntas. Com a palavra, advogado de defesa, para suas perguntas. A vítima, por algum momento, chegou a provocá-lo, Sr. Boris? Sim, eu sou apaixonado por essa mulher. Ela não me respeita, se veste igual uma quenga, fica se oferecendo para meus amigos e falando que ela faz o que quiser, que eu não mando nela. E ela é minha. Tem que sim fazer o que eu quero. No momento que aconteceu os fatos, havia alguém no momento em que vocês discutiam? Em momento algum eu discuti. Poderei talvez ter me excedido no tom, mas eu sempre cuidei dela. Tenho diversos amigos para confirmar o quanto a amo. A vítima ela já chegou ao ponto de agredi-lo ou alguma vez chegou a ameaçá-lo? Já sim, ela disse que ela também tinha amigos que se ela quisesse ia mandar eles me dar um pau. Nesse dia disse que não tinha medo deles e que estava na hora dela me respeitar. Interessante. E você pode narrar exatamente o que aconteceu no dia 4 de abril, como citado? Sim, bebi um pouco a mais, estava levemente alterado. Após sair do bar, eu fui em nossa casa e pedi para ela voltar para mim. Disse que a amava e ela abriu a porta e saiu de roupão. Me disse para mim ir cair fora, em outra sarjeta. Que ela não queria um bêbado escroto ali, que ela merecia coisa melhor e que não me queria mais. Vi que ela estava com um roupão que ela não tinha. Daí entrei no pátio para falar com ela e ela disse que era para mim me arrancar dali. Quando cheguei perto, eu vi que ela não estava fedendo a perfume masculino. Queria entrar na casa e ela me empurrou. Daí eu empurrei ela e falou que não tinha ninguém. Então eu empurrei e em seguida segurei pelo braço e perguntei se tinha virado vagabunda. Nisso o vizinho abriu a janela e ela cuspiu em mim. E se jogou no chão e em seguida fui embora. Tem mais perguntas, Excelência? Passa a palavra para o Ministério Público para razões finais. Peço à juíza que, com base nos artigos que surge o Ministério Público quanto à condenação do réu, sustentando que a denúncia referente ao primeiro e segundo fato foi pelo crime de lesão corporal grave, conforme o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Penal. Enquanto que a condenação foi de lesão corporal leve, artigo 129, parágrafo 9º, do mesmo diploma legal. Ante os elementos de prova coligidos, merece ser reconhecida a lesão corporal grave praticada contra a vítima Tiana Silva, resultando em perigo de vida para a mesma.
Ora, um apelado agrediu a vítima em região vital, sendo a ex-companheira arrastada pelos cabelos mediante socos na cabeça. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para a condenação do réu, referente aos fatos 1º e 2º da denúncia, pelo delito previsto no inciso 2º do 1º parágrafo do artigo 129 do Código Penal, lesão corporal de natureza grave, pelo fato de tê-la ameaçado de morte, enquadrado no artigo 147, que ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, por qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal, injúria grave, pena de detenção 1 a 6 meses ou multa. Passe a palavra para o advogado de defesa para as suas razões finais. Excelência, eu peço a absolvição do réu com base no princípio do indúbio pro réu. Segundo defende o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 155 do Código de Processo Penal, haja vista que a denúncia encontra-se amparada somente no exame de corpo de delito, prova na qual aponta sim a existência da materialidade do crime, porém não aponta de forma significativa o réu como autor das agressões. Ademais disso, não houve testemunhas que presenciaram supostamente as agressões, pois a testemunha arrolada pela acusação não presenciou os fatos criminosos alegados e nada revelou fato relevante que possa, então, incriminar o acusado. E, por fim, não sendo suficiente, o conjunto probatório, então, do Ministério Público, né, que embasa o pedido de condenação do réu e, né, portanto, meu cliente. Bom, o tribunal está em recesso por 15 minutos após voltem para a minha decisão. Todos de volta? Todos presentes? Sim. Sim, excelência. Bom, eu passo a minha decisão. Conforme consta no auto do exame de corpo de delito, que ressalta o médico e perito Dr. Almeri Duarte, resultou em perigo de vida, podendo formar-se hematoma. Tá dando algum eco, pessoal? Alguém tá com o microfone ligado? Bom, conforme consta, conforme ressalta, o médico e perito Dr. Almeri Duarte resultou em perigo de vida, podendo formar-se hematoma intracraniano e óbito, com as lesões na região frontal direita, região do temporomandibular direito também. Quando ocorrem traumatismos cranianos, dependendo da intensidade do choque, podem ocorrer rompimentos de vasos. Ele disse também que nos casos mais intensos, o rompimento de vasos pode levar a hematomas subdurais, que comprimem a substância cinzenta e podem levar a óbito por efeito de massa. Salientou ele também que o perigo de vida foi constatado porque foram afetadas áreas importantes próximas às meninges. Bom, como consectário lógico da ação penal, havendo a condenação pelo crime imputado, passa a dosimetria da pena na forma do artigo 68 do Código Penal. Quanto aos antecedentes, conforme cópias anexas, o réu foi condenado com trânsito e julgado em 2008, ao delito previsto no artigo 155 do Código Penal, bem como trânsito e julgado em 2010, no delito previsto no artigo 121 do Código Penal. O comportamento da vítima não foi motivo justificável para a autoria do delito. Enquadra tais ações nos seguintes artigos do Código Penal. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2º. Ter o agente cometido o crime, a linha A, por motivo fútil ou torpe, E, com ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Neste contexto, e considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, atento aos vetores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 17 da Lei 11.340 de 2006, considero o peso de cada circunstância judicial em 2 meses. Assim, quanto ao fato 1, eu fixo a pena base em 5 meses de detenção, na hipótese presente a majorante do artigo 129, parágrafo 10, pois o réu cometeu o presente crime gerando perigo à vítima, diante do que aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 6 meses e 20 dias de detenção. Quanto ao fato 2, da mesma forma, fixo a pena base em 5 meses de detenção, presente a majorante do artigo 129, parágrafo 10,
pois o réu cometeu o presente crime gerando perigo à vida da vítima, diante de que aumenta a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 6 meses e 20 dias de detenção. Quanto ao fato 3, lembrando que a pena combinada ao delito de ameaça é de 1 a 6 meses de detenção, eu fixo a pena base em 1 mês e 9 dias de detenção. Está presente aqui a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha F, pois o crime foi cometido com violência doméstica contra a ex-mulher. E, por fim, não havendo causa de aumento e diminuição da pena, eu fixo a pena definitiva deste fato em 1 mês e 14 dias de detenção. No tocante ao fato 4, eu fixo a pena base em 1 mês e 9 dias de detenção. Está presente a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha F. E, por último, ante o reconhecimento do concurso de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, efetuo o somatório das penas, resultando a pena definitivamente fixada ante a ausência de outras causas modificadoras em 1 ano, 4 meses e 8 dias de detenção. Passa agora a fixação da pena. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porque o delito foi cometido com violência à pessoa. Diante do exposto, eu voto no sentido de dar provimento à apelação do Ministério Público para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. Referente aos fatos 1 e 2, redimensionar a pena, observado o somatório das penas dos fatos 1, 2, 3 e 4. E fixando, então, para 2 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão. O regime de cumprimento da pena será o fechado, até virem conclusos demais provas solicitadas. Então, agora eu solicito ao policial para que venha e faça as devidas providências contra o réu condenado nessa audiência de instrução, até virem demais provas conclusas. Hoje é dia 8 de julho de 2021 e assim se encerra a audiência. Muito obrigada pela presença de todos.